Amém. Meus queridos irmãos, quero falar com vocês aqui. Eu acho que é um tema assim, eu tenho medo de usar algumas expressões, entendeu? Tenho assim receio, mas quando eu creio que Deus também põe esse peso, a gente precisa ser livre também, né? Falar na liberdade do Espírito, né? Quem já ouviu aqui dizer uma expressão assim, visão profética? Você já ouviu essa expressão? Daqui a pouco você vai entender que, na verdade, essa frase ela é redundante. Isso é uma redundância. Porque a profecia, na verdade, é a visão. É a visão, né? E eu sinto assim que Deus, irmãos, começou a colocar no meu coração alguns dias atrás. Um dia não, acho que uns 2 meses atrás. E eu quero aqui compartilhar com vocês dentro desse entendimento, né? Lá em Provérbios 29, deixa eu conferir aqui se é isso mesmo. Isso mesmo, Provérbios 29. Diz assim: sem sábia direção, o povo se corrompe. Esse texto, irmãos, ele tem várias traduções diferentes. Sem sábia direção, o povo se corrompe, né? Sem profecia, o povo se corrompe. Tem traduções que vão dizer que sem visão, o povo, ele se corrompe. A minha tradução aqui, NVT, diz assim, o povo que não aceita a orientação divina se corrompe, mas quem obedece à lei é feliz. Então, eu creio, irmãos, que a gente precisa de visão. Eu tenho pensado assim sobre a importância da gente ter uma clareza acerca de visão. E visão a gente pode entender em 2 perspectivas. Por exemplo, Deus, ele não tem várias visões. Deus, ele tem uma visão, e visão tem um sentido também, por exemplo, de um alvo, por exemplo, de um plano. Então, quando a gente fala, qual é a visão de Deus? Qual é, amados irmãos, a visão de Deus? A visão de Deus é o quê? O seu propósito eterno. Essa é a visão de Deus, é o plano eterno de Deus. Isso é a visão de Deus, né? Então a visão ela tem um sentido assim, de uma finalidade, de um propósito, né? Por exemplo, Deus deu ou confiou a determinado irmão para ele empreender em um determinado negócio. Então ele tem uma visão. Então ele vai lá e anda naquela visão, ele cumpre com aquilo que ele entendeu que ele precisa de fazer. Então a visão tem um sentido de um propósito, né? E quando a gente fala sobre a visão de Deus, a visão de Deus é o que? O propósito eterno de Deus, né? E hoje a igreja está aqui para quê? Para dar cumprimento a esse propósito. Mas com a finalidade de que esse propósito geral e pleno se cumpra, em determinados momentos Deus ele vai dar uma palavra específica. Por exemplo, ele chega para Abraão e fala assim: Abraão,
sai da tua terra, da tua parentela e vai para um lugar que eu vou te mostrar. Então, ali também é uma questão circunstancial. E nós aqui já provamos disso. Nós já provamos disso. Quando, por exemplo, no final Deus já vinha falando há um tempo, mas eu acho que a gente nunca conversou isso aqui publicamente, né? Eu não me lembro de ter falado isso aqui publicamente, que no final, no ano de 2019, Deus começou a trazer uma carga, um incômodo para nós, assim, de uma mudança de direção, de uma mudança de prioridades, né? De um foco em outras coisas. E aí, naquele final de ano, Deus nos dirigiu e nos deu uma visão clara de que nós deveríamos fazer o quê? Entregar o prédio. Foi ou não foi? Foi claro. Teve uns 3 ou 4 que ficaram meio assim, não, mas tal. Mas quando Deus falou, a gente simplesmente fez o quê? Obedecemos e aí decidimos entregar ali o prédio, decidimos ali sair daquele local e aí nós entregamos o prédio no mês de fevereiro. Poucos dias depois, o que aconteceu? Veio a pandemia e foi aquele sentimento de alívio. Fala, puxa, eu acho que é difícil de se acontecer, mas dessa vez a gente ouviu Deus. Dessa vez a gente conseguiu ouvir que realmente Deus estava guiando conosco, mas não era simplesmente para sair do prédio, não era por uma questão de falta de dinheiro, não era por uma questão circunstancial, mas era por uma visão, por uma direção de Deus, que era, nós precisávamos dar um foco maior o quê? Nos relacionamentos. Então nós vamos focar a igreja no relacionamento. E estamos assim até hoje. E até que o Senhor nos dê outra direção. Agora, a palavra fala, irmãos, que havia uma tribo lá em 1 Crônicas 12, 32, os da tribo de Issacar, diz esse texto que eles eram versados, era uma tribo que tinha capacidade de discernir os tempos e saber para onde o povo deveria ir, ou como o povo deveria caminhar, ou quais deveriam ser as ações que o povo tinha que ter. Era um povo que tinha capacidade de discernir, ou seja, eles tinham o que muita gente chama hoje de visão profética, entendeu? E na verdade, como eu falei, acaba sendo uma redundância, porque o profético nada mais é do que a visão. Você vê que, por exemplo, irmãos, os discípulos, naquele momento ali no caminho de Emaús, eles estavam indo para a direção errada. Eles desistiram, embora eles tinham ouvido, eles tinham recebido palavras, eles tinham ouvido o que Jesus tinha falado, mas eles se desfocaram, eles foram para uma direção errada, estavam indo para Emaús. Só que o que aconteceu? No meio do caminho, quem vai atrás deles? É o próprio Jesus. Chega, começa a falar com eles. E um detalhe interessante, está lá no livro de Lucas, acho que no capítulo 24. O interessante é que diz o texto que conforme eles iam caminhando, conforme eles iam falando, eles iam andando, diz que Jesus começou a falar com eles. E diz que o coração deles queimava à medida que eles ouviam Jesus. Só que é interessante que o coração deles queimava enquanto eles ouviam Jesus, mas eles ainda assim estavam seguindo na direção errada. Quando foi que eles consertaram a rota? Quando foi que eles mudaram para a direção correta? Foi quando Jesus
ali naquele momento, né, Senhor com eles, tal, e diz que os olhos deles se abriram, e aí o que aconteceu? Eles retomaram o caminho. Então, não basta o coração queimar se os nossos olhos, se a nossa visão, ela está assim desfocada. A gente precisa ter uma visão clara. E estou falando só para dar aqui um pano de fundo dentro daquilo que eu julgo que a gente precisa compreender para a nossa vida. A Bíblia, irmãos, ela nos deixa claro. A Bíblia, ela nos orienta muitas coisas acerca do tempo do fim. Então, segundo as Escrituras, nós temos uma visão muito clara do que aconteceria no tempo do fim. E uma das marcas do tempo do fim, irmãos, que não adianta a gente querer tapar o sol com a peneira, uma das marcas do tempo do fim é a tribulação, é o sofrimento, é as dificuldades. Você vê quantas vezes isso sendo falado por Jesus, falado pelos apóstolos. Paulo falou, Jesus falou assim, ó, no mundo vocês vão ter o quê? Aflições. Você vai ver, por exemplo, Paulo falando a Timóteo, olha, sabe de uma coisa, Timóteo, nos últimos dias sobrevirão tempos o quê? Difíceis, perigosos, trabalhosos. Então, nós já temos uma visão clara acerca de uma das marcas, assim, fortes do tempo do fim. Então, não adianta a gente querer se enganar ou ficar querendo fantasiar uma coisa diferente disso. É claro, irmãos, que o que nós podemos dizer? É que eu tenho para mim assim, é o que eu sempre falo, né, com Paula, eu com quem, assim, ó, os dias são difíceis, mas se Ele está comigo, se eu tenho Ele, irmãos, eu suporto tudo. Eu lembro que eu passei tempos terríveis, irmãos, não sei se deu um curto-circuito na minha cabeça, e os irmãos sabem, eu passei quase um ano. Pensei que eu ia surtar, porque eu não conseguia dormir. Chegava de tarde, começava a me dar uma angústia, porque eu não vou conseguir dormir, eu não vou dormir, e aquela coisa ruim, aquele negócio todo. E eu lembro de uma das orações que eu mais fiz. Senhor, me faz saber que o Senhor está comigo. Porque se o Senhor estiver comigo, eu aguento qualquer coisa. Eu só não suporto não ter a Tua presença. Só isso que eu não dou conta. Agora, fora isso, o Senhor estando comigo, eu suporto qualquer coisa. Eu suporto qualquer coisa. E então, irmãos, eu creio que a gente precisa ter essa consciência. E eu quero aqui pontuar, daqui a pouquinho, 3 aspectos para vocês que nós precisamos, assim, nos preparar para estar fortalecido nesses aspectos que vão ser bombardeados. Existem áreas na nossa vida que vão ser bombardeadas. Nós estamos sendo, por exemplo, como filhos de Deus, como igreja, bombardeados pelo nosso tempo e pela nossa época, porque os dias são difíceis por causa do pensamento e da ideia e de toda a atmosfera que permeia esse século. É isso ou não? Sim. Sim ou não? Sim. Esse século, essa era, essa geração, esse tempo está
constantemente nos pressionando, sim ou não, irmãos? Sim. Com várias coisas. E eu não vou aqui entrar nesses aspectos, mas nós somos pressionados por todos os lados. Nós falamos há pouco sobre a questão financeira, mas existem muitas pressões. E essa é uma pressão que a gente sofre do tempo, dessa era, desse século, das ideologias, do pensamento, de toda a articulação das trevas para tirar a visão de Deus do mundo. Ou seja, o alvo de todas essas ideologias, irmãos, o alvo de todas essas ideologias que a gente vê atribulando aí a humanidade é um só: é matar Deus, é tirar a visão de Deus do homem, é colocar uma venda nos olhos da humanidade para que não se veja, não se reconheça Deus. É isso. Então essa é uma pressão. A outra pressão é interior, as pressões de dentro. Quem aqui não sofre pressões do lado de dentro? Guerras, lutas, temores, muitas vezes desânimo, abatimento, frustrações, decepções, angústia, coisas que nos pressionam também do lado de dentro. Quem não passa por isso? O dia difícil da alma, o dia da angústia da alma, ou o período da angústia da alma, que muitas vezes parece que não tem motivo, mas às vezes tem circunstância. Existem situações que muitas vezes nos pressionam do lado de dentro, aqui, e a gente fica às vezes desanimado, a gente fica abatido. As guerras diante das ofertas que esse mundo faz para nós, né? Esses dias eu estava conversando com os irmãos e falei: meu Deus, esse mundo está perdido. Eu estava falando das minhas lutas, falei: cara, eu tenho umas guerras dentro de mim que, meu Deus, se não é a graça de Jesus, eu sucumbo. Eu sou destruído. As tentações que a gente passa são realidades ou não, irmãos? Sim. Sim ou não? Sim. Cada um tem um ponto na sua vida que é mais difícil de lidar. Ou não é? Tem pessoas que têm dificuldade talvez com o seu temperamento. Talvez o temperamento da pessoa é um pouco mais explosivo, mais impulsivo. E é uma luta. E é a vida toda lutando com aquilo. Tem outras que a luta dela não é porque o temperamento é explosivo. Tem outras que a luta dela é porque o temperamento dela é implosivo. Ela é para dentro, entendeu? Ela não consegue falar nada. Tá tudo bem, ela tem um jeito de se expressar, tá tudo ruim, ela tem o mesmo jeito de se expressar, e às vezes quem está em volta não sabe, mas é uma guerra para a pessoa, porque às vezes ela não consegue expressar o que está dentro dela, de falar: eu tô gostando, eu não estou gostando, eu estou bem. É uma guerra, é uma luta, cada um tem as suas lutas. Tem gente que é precipitado na palavra, tem gente que é demorado na palavra, tem gente que toma decisão rápido, né? Se precipita. Tem gente que para tomar uma decisão, meu Deus do céu, quando ela tomar, agora não precisa mais, já passou, entendeu? São pressões do lado de dentro. Vocês estão rindo, né? Pegou alguém aí. Qualquer semelhança é mera coincidência. Laçou alguém aí. Mas, irmãos, são pressões do lado de dentro que a gente passa.
E eu acho que tem uma outra pressão também, mas que às vezes a gente não toca muito nesse assunto. Tem uma outra pressão que eu acho que essa também é um desafio, que tem a ver com a vida da igreja. As pressões internas, não interiores, interiores são essas que eu falei da dentro, mas as pressões internas é como se pensa da família, da fé, é como se fosse assim: nós somos todo mundo aqui é legume. Então tem um que é o abobrinha, o outro que é o chuchu, o outro que é a cenoura, o outro que é a pimenta, o outro que é a pimenta dedo de moça, o outro que é a pimenta cambuci, o outro que é tal, o outro que é o giló, o outro que é o tomatinho e tal. E você pega todo mundo, esses legumes, e coloca tudo dentro de uma panela, com água fervendo para fazer uma sopa. Irmãos, isso só pode ter saído do coração e da cabeça de Deus, irmãos. Só pode ter saído da cabeça e do coração de Deus, porque para dar certo, irmão, não fala. Aí, para nós, eu penso que a gente precisa ter, assim, uma visão clara das coisas, né? E o que acontece? Eu comecei a ficar com medo, irmãos. E tem gente que chegou para mim e falou: eu tive um sonho que vinha uma ventania em cima de você. Eu falei: poxa. Aí minha esposa sonha que vem um tsunami e tal. Eu falei: meu Deus, eu estou começando a ficar preocupado. O Senhor só me faz saber que o Senhor está comigo. Mas o que eu tenho compreendido, irmãos? E aí eu tenho visto, por exemplo, nós temos uma aliança com irmãos, São Bernardo, Santo Amaro, Rio de Janeiro, Cabo Frio, nós temos uma aliança. E aí eu olho em volta assim, eu acho que essa ventania já está acontecendo. Muitas coisas têm acontecido entre nós. Muitas coisas têm acontecido. Então, eu quero aqui, irmãos, considerar junto com vocês. Faz de conta que nós estamos sentados à mesa aqui, né? Eu, como aqui o irmão mais velho, pai, sei lá o que você acha. Nós estamos sentados aqui, irmãos, eu queria falar com vocês sobre como é que deve ser o nosso futuro. O que a gente deve fazer? Porque a coisa está ficando difícil. Sabe quando o salário diminui? Aí o pai tem que sentar com a família e falar assim: então, galera, sabe aquela pizza de toda sexta-noite? Acabou. Sabe aquele cinema de 15 dias? Por enquanto, acabou. O hambúrguer que você gosta, por enquanto acabou. Aí os filhos ficam tudo lá com o pneu murcho. Poxa, sério. Mas é um tempo. Aí dali 3 meses, galera, sabe o que aconteceu? Fui promovido, volta a pizza, volta hambúrguer, vamos no cinema, pronto. É um tempo, mas nós precisamos estar aptos a discernir o tempo. E eu quero considerar essas coisas, irmãos. Eu falei para os irmãos, algumas pessoas procuraram, falaram assim: eu tive um sonho, ou uma visão, ou uma impressão, não sei o quê. Aí eu fiquei com medo, mas eu falei: eu preciso considerar que Deus pode... Será que Ele não está tentando falar alguma coisa? E eu estou aqui brincando de parquinho, brincando de jardim da infância? Não! Nós temos que considerar. E se vier uma ventania? E se sobrevier um tempo difícil? E se questões nevrálgicas começarem a se levantar? Paulo fala assim:
ele dá orientação para os líderes da igreja, fala assim, ó, vocês vigiam, vocês cuidam, porque vai penetrar gente de fora, querendo perverter a igreja. Às vezes no meio de vocês mesmo pode se levantar um atordoado aí, um atormentado, querendo causar no meio, e como é que fica? A gente precisa estar alinhado, né? Estar assim, firmado no seu, e sensível à voz dele. Então, a carga assim, do meu coração é falar, irmãos, eu não sei. Eu sei assim que o tempo que nós vivemos já não é um tempo. E eu não estou falando para você sair daqui assim, poxa, ai, que está difícil, e agora, ó vida, ó céus, e nós vamos tudo perecer. Perecer coisa nenhuma, a vida está em nós, irmãos. A vida está em nós. O dia que o Espírito Santo entrou no teu coração, fala para mim o que mais você precisa para se manter firme no dia mau. A presença dele, o Espírito em nós, nos capacita a passar pelo dia da adversidade, irmãos. E você sabe o que é que vai tornar você e eu um homem, uma mulher madura na fé? É a maneira como nós vamos reagir diante das adversidades. Não é? É a forma como a gente lida diante do dia mau. É a forma como a gente lida diante de todas as intempéries da nossa vida. Então se prepara, fica firme, toma posição. Como diz o Zenão Pentecostal, toma posição de vaso. Amém? Amém. Fica na brecha. Toma posição. Em nome de Jesus. E eu quero aqui, na verdade, rapidamente, como vencer as pressões externas, as pressões que o mundo nos dá, nos faz. Você deixaria, faz de conta que você tem um filho de 2 anos. Você deixaria esse menino de 2 anos? Fala, puxa, faz de conta que você está no centro da cidade e você precisa resolver alguma coisa ali, aí tem um menino de 2 anos com você. E aí chega um bêbado, totalmente bêbado, e fala assim, posso te ajudar? Cheio de boa vontade. Você deixaria o teu filho para ele tomar conta? Um bêbado? Só se eu tivesse bêbado. Só se você for outro bêbado. Só se você estiver bêbado, entendeu? Não tem como. E aí, o que a Bíblia nos orienta sobre o tempo que a gente vive? Sede sóbrio e vigilante. Então, vigia, irmão. Sede sóbrio, vigilante, presta atenção naquilo que você está ouvindo e se aquilo tem fundamento nas Escrituras. Então, como que a gente vence essas pressões aí do que o mundo está nos fazendo? Primeiro, sede sóbrio, fortalece a tua fé. Como é que a fé vem, irmãos? A fé vem pelo ouvir pela palavra. Você sabe como é que eu fazia quando eu estava naquelas noites intermináveis, angustiantes, que não era só insônia, mas era angústia da alma? Eu lembro do Salmo 116, que cadeias do inferno me cercavam e me envolviam, e parece que era isso, que era o inferno que estava em cima da minha cabeça. Quem já passou por isso entende o que eu estou falando. E você sabe como é que eu passava aquelas noites daquele jeito? Andando dentro da sala da minha casa com a Bíblia aberta e lendo em voz alta. Isso foi que me deu sustento. Você precisa de fé para vencer as pressões que esse mundo faz sobre você. Você precisa de firmeza de propósito.
Você precisa de firmeza, de clareza de quem você é e da visão eterna que Deus tem para você. Ou seja, o Senhor conservará em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque este confia nele. Ou seja, firmeza de propósito. Nada pode te distrair. Nada pode te distrair. Nada pode tirar os teus olhos daquilo que é a visão eterna de Deus, o propósito eterno de Deus. Está me entendendo? Então, vencer as pressões desse mundo é assim. As pressões internas. Como vencer aquelas coisas que eu falei de dentro do coração, as angústias, as tribulações interiores, os medos, as tentações, as frustrações, as angústias. Como que a gente lida com essas coisas, irmãos? Vou te dar o que a Bíblia nos orienta. Essas coisas a gente vence, ou a gente resiste, alimentando vida com Deus. Vida com Deus, vida na presença de Deus, relacionamento com Deus, se enchendo daquilo que vai edificar a tua fé, sabe, que vai te dar força, não abrindo mão do corpo, não abrindo mão de estar no meio da igreja, ainda que talvez por um momento você se engane achando que as dores que você sente é a igreja que está causando. É mentira! É mentira! Não é isso. Nós precisamos fortalecer a nossa vida com Deus. E aí, isso não se faz sozinho. A palavra fala que o solitário busca o quê? O seu próprio interesse, e se insurge, se levanta e se rebela contra a verdadeira sabedoria. Então, cara, quer vencer as pressões interiores? Não se isole, não fica sozinho. Por favor, não faça isso. Eu sei, irmãos, que em alguns momentos a nossa única vontade é não ver ninguém, é não estar com ninguém, é não falar com ninguém. Eu tenho essa consciência. Eu me lembro que nesse período, meu Deus do céu, a única vontade que eu tinha era de ficar trancado no quarto escuro. Eu não sei se eu fui assediado por uma depressão, porque era tudo, era medo, era pânico, era angústia, tristeza, vontade de chorar. Era muito ruim. Mas eu tomei uma decisão que foi assim, difícil de praticar, mas foi assim o que eu acho que me ajudou a libertar. Eu não deixei de fazer nada que eu tinha que fazer. E você sabe que o meu trabalho, irmãos, é 100% lidando com gente. Eu me lembro de receber pessoas em casa e eu abri o portão, a pessoa sentar na mesa da casa, eu ir lá para o meu banheiro, dobrar o meu joelho desesperado, às vezes chorando. Senhor, eu não dou conta. Eu não queria receber ninguém. Eu não queria estar com ninguém. Eu só queria ficar sozinho. Mas por tua causa e pela tua palavra, e eu sei que isso vai ser cura para mim, eu vou lá. 100% das vezes, quando as pessoas saíam da minha casa, eu estava bem. Você consegue entender isso, Deus? Você consegue entender isso? O corpo de Cristo é o próprio Cristo nos abraçando. Você está entendendo isso? O corpo de Cristo
é a própria vida de Deus nos envolvendo. Então não fica só. E a última pressão, para vocês entenderam, né? As pressões do mundo, as pressões interiores e as pressões locais. Lembra que eu falei do pepino, do jiló, da batata, né? Tomate. Tem batata doce também. Irmãos, teve um dia alguém caiu numa cilada comigo. Falou, vou te dar um jiló. Eu falei, poxa, cara, você não sabe que bênção que você vai fazer na minha vida, porque eu amo jiló, cara. Eu amo jiló. Eu gosto de jiló fritinho. Então, tem gente que não gosta, que jiló é amargo, é ruim e tal. Cara, como eu gosto de jiló. Eu sou pirado em jiló. Então, eu acho que talvez eu seria o jiló, entendeu? Meio amargo, assim, às vezes, pro outro, entendeu? Às vezes o outro olha para mim e fala, cara, esse aí é difícil de engolir, meu. Esse aí é meio difícil de engolir, porque ele é amargo, né, gente? Principalmente, irmãos, para nós. Eu tenho falado, tenho dado testemunho onde eu amo, irmãos. E esse, para mim, foi uma marca que ficou no meu coração. Uma marca assim que entrou no meu coração. E eu não consigo mais, por exemplo, mudar de ideia acerca disso. Não consigo. Eu creio numa igreja relacional. Eu creio numa igreja de relacionamento. Eu creio numa igreja de comunhão verdadeira. Aí esses dias os irmãos, a gente estava lá conversando na mesa sobre a possibilidade da gente ter um local nosso. Porque não sei se você já prestou atenção, o trabalho que dá para a gente vir reunir aqui. Tem que trazer todos os trambolhos, e cada vez vai aumentando mais. Né? Cada vez vai aumentando mais a carga. Daqui a pouco a gente vai ter que comprar como é que chama lá? Um carrinho, um carro, uma estrada, um carro de carroceria para trazer as coisas. Por quê? Porque é som, tal, aí é a iluminação, as coisas de gravar, tudo. Aí dá trabalho. E aí eu fiquei pensando, pode ser, vamos orar para ver se a vontade de Deus a gente tem um local. Se o Senhor assim mandar. Só que qual é o meu cuidado? Se nós lá atrás entendemos que tínhamos que sair para ir para aperfeiçoar a vida da igreja nos seus relacionamentos, e a gente agora ainda não alcançou o mínimo que Deus espera de nós nesse contexto, a gente pode dar um tiro no pé. Entendeu? Então, eu creio que a gente precisa seguir nesse propósito de crescer na nossa vida de comunhão. Como é que a gente vence, por exemplo, essas pressões, por exemplo, no meio da igreja? Porque, irmãos, o Edu falou uma coisa aqui há um tempo atrás e é verdade. A gente conversa lá, irmãos, para nós é um desafio estar aqui, porque eu falo, meu Deus do céu, cara, como é que fica, esse povo aguentar o mesmo tom de voz todo domingo? Entendeu? O mesmo jeito de falar, a mesma pessoa falando, e pior, falando sempre as mesmas coisas. Cara, aí tem gente que chega uma hora e fala, não, eu não aguento mais, eu vou mudar de igreja, porque esse povo não muda. Mas quem falou que tem que mudar? Quem falou que precisa de novidade? Amados, Jesus gastou o ministério dele falando e fazendo as mesmas coisas. Falando de um só tema. O assunto de Jesus era um só: o reino de Deus. Agora, como vencer essas pressões internas? Como vencer, por exemplo, as nossas demandas da vida da igreja? Ou você acha que às vezes os corações não se azedam?
Azeda ou não azeda? Azeda. Às vezes azeda, irmão. Azeda. Ou você acha que às vezes determinada pessoa fica difícil de abraçar? Você vem torcendo para ela não ter aparecido aqui. Ou pior, você deixa de vir com medo de encontrá-la. Acontece isso ou não, irmãos? Acontece. Irmão, eu não estou falando de outros grupos, não. Estou falando de nós. Amém? Amém. É daqui que eu estou falando. É daqui, ó. É desse povo. É aqui. Agora, será que em algum momento pode ser que alguém não tenha tido assim uma tentação? Um dia eu falei com um irmão. Ele chegou para mim e falou assim: sabe a vontade que eu tenho? Eu falei: qual, meu irmão? É de ir embora. É de ir embora daqui, do meio desses irmãos. Eu falei: tá. Eu falei: posso te confessar uma coisa? Eu também. Mas eu não posso. Você pode, eu não posso. Você pode fazer isso. Eu não consigo. Eu nunca vou conseguir fazer isso. Então cada um com os seus problemas, né? É uma verdade, irmãos. Só que eu vou falar, eu tomei uma decisão, irmãos. Ai, cara. Eu tô contigo e não abro, irmão. Amém. Eu lembro da música lá do Flecha? Até podia ensinar um dia, né? Eu não abro mão de você, meu irmão. Eu não abro mão de você, meu irmão. Eu não estou falando da boca para fora. Se tem alguém que não quis conviver comigo, foi porque ele não quis. Porque eu estaria junto até hoje. Até hoje. Porque eu creio nessas verdades, irmãos. Amém. Ó, a Bíblia fala que Deus uniu o corpo. E eu não sei, quanto tempo que eu estou falando aí já? 40 minutos. Cara, eu vou ter que depois continuar, não vai dar para... É muita coisa. E eu quero que vocês absorvam com excelência. Então eu não vou despejar muita coisa. Mas depois eu quero, talvez na próxima vez, voltar desse ponto de como a gente vencer as nossas lutas internas aqui. Como que um casal de Deus resolve as suas demandas? Um casal de Deus. Um casal sem Deus, chega uma hora, o que ele faz? Fala. Ele separa, ele vai embora, fala: não te aguento mais. Aí, ele faz isso 3, 4, 5 vezes na vida. Tem gente que chega na 10ª, não sei como é que consegue. E como é que ele entendeu ainda que é tudo igual? Como é que ele entendeu ainda que não muda? Não tem, cara. Eu sou igual, ela é igual. Não tem jeito. Por isso que é que eu fui um cara privilegiado, porque minha esposa ela é diferenciada. Deus assim me deu um presentão para me aguentar nesse giló aqui. Para mim não é nem difícil falar que até que a morte nos separe. Para mim isso não é nenhum. Mas como é que um casal em Deus resolve as suas demandas, irmãos? Como é que um casal resolve? Eles sentam, eles oram, eles às vezes ficam uns 3, 4 dias assim meio rabugento assim, cara, mas uma hora a coisa encaixa. Assim: minha filha, eu não consigo viver sem você. Poxa, meu marido, eu não sei viver sem você. Tem hora que eu tenho vontade de te esganar, mas você é o homem que Deus me deu. Você é a mulher que Deus me deu. Você sabe o nome disso? É comunhão. Isso é comunhão. É ter tudo comum.
as facções criminosas, as gangues, elas têm alguns códigos de ética. E o código de ética desses caras, eu falo, rapaz, a igreja eu acho que precisava aprender um pouco algumas coisas. Não a criminalidade, né? Mas a fidelidade deles, a lealdade deles, aquela comunidade deles, meus irmãos, a ponto, não é igual a igreja não, a ponto que se o cara sair, morre. Já pensou se fosse assim na igreja? Cara, a igreja nunca ia sofrer divisão nenhuma. Se Deus baixasse um decreto assim, aquele que quiser rachar, sair do convívio, eu fulmino, eu cuspo fogo lá de cima e torro. E aí? Acabou, não tá, a igreja estaria, seria uma só. É de Deus. Seria sua só, não teria problema, não teria. Essas gangues, o código de conduta deles é muito forte. E assim, e não é igual a igreja não. Poxa, irmãos, eu não consegui vir no culto domingo. Como é que foi o culto? O que, cara? Você não veio na reunião da nossa gangue? Vai ser castigado. Vai ser castigado. Ou a cabeça no balde d'água, alguma coisa lá. Não é assim. Os caras são, não tem essa de tal, né? Barriga me dói e tal. Hoje eu não estou afim, não. O cara entrou ali, ele só sai dali morto. Ainda tem que pagar às vezes lá a mensalidade. Bom, enfim. Irmãos, o que é mais valioso para nós? A igreja de Jesus, ela tem visão. Na verdade, a igreja de Jesus, ela é a visão de Deus para o cumprimento do seu propósito. Ela não é algo valioso, poderoso, que tem assim uma transcendência que a gente não imagina. Irmãos, deixa eu concluir aqui a minha palavra, porque os irmãos falaram que é 50 minutos. Eu quero ser obediente. Eu já deu, né? Falta 5 minutos para dar 50? Glória a Deus. Eu tenho 5. Irmãos, eu queria que você saísse daqui hoje. As pressões do mundo, tranquilo. As pressões de dentro, mas eu queria dar um foco nessas pressões interiores. Por quê? Porque se é uma ventania, se é um tsunami, meu irmão, eu preciso de você. A gente está agarrado e você também precisa de mim, tá? Junto, e a gente suportar o dia mal, porque eu não sei o que pode vir. E pode nem ser uma coisa que tenha a ver com a gente, com a igreja local. Pode ser na cidade, pode ser no mundo, pode ser no país, sei lá, irmãos. Já pensou? Deu uma crise aqui, econômica, fica igual a Venezuela. E aí, aonde nós vamos encontrar força? Aqui. Por isso que eu acho que a chave também para a gente vencer todas essas outras coisas é estarmos aqui alinhados. Tem um ensino do Mitian, vamos ver se uma hora dessa a gente transmite para a igreja, que ele fala sobre os ingredientes para a edificação da igreja, para cumprir o propósito de Deus. Ele dá 5 ingredientes lá, que é o Voreia. Diga comigo: visão. Oração. Relacionamentos firmes. Estratégia. E ação. Olha só, esse irmão foi revelado, é muito legal, é muito rico isso.
Então, nós precisamos fortalecer essas áreas, né? Em nome de Jesus. E eu queria encerrar aqui falando de um texto, irmão, para você entender a magnitude do que de fato é a igreja de Jesus. A importância que a igreja tem na vida das pessoas, na minha vida e na sua vida, mas a importância que a igreja tem para revelar Deus em todas as esferas naturais e espirituais. Efésios 3, 10. Olha o que diz esse texto, irmãos. Efésios capítulo 3, versículo 10. Presta atenção, diz assim, o plano de Deus era mostrar a todos os governantes e a autoridades nos domínios celestiais, por meio da igreja, as muitas formas da sabedoria divina. Irmãos, olha a riqueza desse texto. Diz que Deus quis mostrar para os principados e potestades das regiões celestiais. Deus escolheu revelar para eles a sua majestade, a sua plenitude, a sua multiforme sabedoria através da igreja. A igreja é um instrumento pelo qual Deus deseja revelar toda a sua sabedoria. As autoridades, principados das regiões celestiais, as forças espirituais, Deus quis revelar sabedoria através de nós, através de mim, através de você. Por isso, nós precisamos alinhar a nossa visão acerca do que é a igreja e qual é a minha função no corpo. Por isso, irmãos, nós precisamos fortalecer aquilo que eu falei acerca de um casal em Deus que resolve as suas demandas. Como que a igreja, ela se fortalece, como que a igreja resolve as suas demandas através de uma vida de verdadeira comunhão. Comunhão. Você sabe que aquele texto, depois você lê na tua casa, tarefa, eu acho que é Neemias 8. Depois você lê. Deixa eu só conferir aqui se é isso, mas eu acho que é. É isso mesmo. Lê Neemias 8, pelo menos do 1 até o 12. Irmãos, foi uma solenidade. E naquela solenidade a presença de Deus veio. Eles leram as escrituras, o povo chorava. E sabe o que aconteceu depois que terminou a solenidade? Eles foram para casa comer junto. Eles foram para casa ter comunhão. Eles foram para casa ter comunhão. Irmãos, esse negócio de comunhão é tão forte. É tão forte. E se a gente entendesse isso, a gente não precisava nem preocupar com o negócio de casa de paz. Por quê? Porque a nossa comunhão vai fazer com que o mundo creia. Talvez se o mundo não está crendo ainda, é porque a gente ainda precisa crescer um pouquinho mais nessa prática da comunhão. E aí, talvez na próxima vez, eu quero tocar aqui com vocês, acho que de um ponto nevrálgico, um ponto assim central da excelência dessa vida de comunhão, que é uma vida onde as pessoas andam na verdade, umas com as outras. Poxa, isso é tão rico. Porque assim, só spoiler, tá? Pra gente olhar. Diz assim o texto: aquele que fala a verdade
manifesta a justiça. Então, quando eu sento com o meu irmão, com a minha irmã, e eu trato com ele, com ela, a verdade, não a minha verdade, não é tirar satisfação, não é cobrar, não é reivindicar reparação, não é nada disso, mas é tratar, ainda que seja de impressões do meu coração. Quando eu vou em Deus e eu falo a verdade, isso manifesta a justiça. O provérbio diz que o que fala a verdade manifesta a justiça. Mas Isaías vai dizer que o efeito da justiça, sabe o que é? É paz. Ainda que o bicho esteja pegando fogo lá fora, a tempestade comendo solta, a ventania batendo fora, mas se nós estamos nessa comunhão, sabe o que nós vamos experimentar? É paz. Não está uma ventania, não está balançando os cabelos de todo mundo, mas nós temos entre nós o quê? Paz, amizade, comunhão verdadeira. Amém, irmãos? Amém. Quero aqui, em nome de Jesus, renovar a aliança com vocês, falar, irmãos, nós somos um. Temos um coração de amor. Amém? Podemos orar? Quero aqui dar graças a Deus por vocês.